paz do Senhor, queridos irmãos, muito obrigada por me permitir entrar na sua casa. Estamos aqui com mais uma aula da nossa escola bíblica tão preciosa, tão importante para as nossas vidas, para a nossa casa, para o nosso lar, para a Igreja de Cristo, num contexto geral. Escola bíblica é vida para o cristão. Isso não é uma mera frase, isso é uma grande verdade. Quando você abre as portas da sua casa e se propõe a ouvir uma lição como estas que estamos tendo, deste novo módulo, desse novo tempo, desse novo período, você está abrindo portas para que vida entre na sua casa. E com isso, quero te convidar, quando você puder, se você tem condição de estar presencialmente, venha conhecer a escola bíblica pessoalmente, você vai se apaixonar. Nós estamos vindo de um módulo novo, estamos começando este tema, que é precioso, é algo do céu, é maravilhoso e nós não podemos perder sequer uma aula. E a aula de hoje é como um pedido de socorro para alguém que pode tudo e que tem todo o poder nas mãos. Eu quero te convidar também, se você conhece alguém que não saiu hoje para a escola bíblica de casa, envia esse vídeo, envia esse link, convida essa pessoa, manda agora, eu dou um tempinho para que você envie esse vídeo, convidando para que ela entre no nosso canal, participe conosco, assista essa aula que é vital. Você pode convidar também amigos não crentes, que será assim apaixonante, tenho absoluta certeza, não tem como não se apaixonar pela aula de hoje, essa aula em específico. Uma outra coisa também que eu quero pedir, antes de começarmos, que você pegue a sua Bíblia. Tenha a sua Bíblia aí do seu lado. Se seu filho, seu marido ou sua esposa está no quarto, está em um outro cômodo, traga-os para a sala. Assista a aula de hoje em família. Assim você estará abençoando a sua casa, num contexto geral. Eu te convido para mergulhar comigo em uma lição que tem por tema Deus e agora. Deus e agora. Em quantas e quantas e quantas situações que nós nos encontramos sem saída, e a gente faz essa perguntinha, e agora? O que eu faço? E agora? Como fazer? Agora você pare e analise a profundidade desta interrogação. Deus, e agora? Essa é a quinta lição desse módulo. A quinta lição de um tema que dá vida para a nossa vida. É uma das lições, a quinta. Olha só, o tema do módulo, veja bem a força e o potencial desse tema, como isso é vital. Veja bem, eu sou o que sou. Estão vendo aqui? Eu sou o que sou. A presença de Deus e a vida no tronco. Quem é o tronco? Essa é a base, esse título é a base para todas as lições que nós estamos discorrendo a partir desse módulo. E a lição de hoje, Deus, e agora? A primeira lição do módulo tinha por título assim, ó, tem porque está aqui. Quem é Deus? E é desse Deus e é para esse Deus que nós nos dirigimos com esse grito de pedido de socorro em determinadas circunstâncias que nos
visitam, que nos assolam, que vêm para a nossa vida, que vêm para dentro da nossa casa, que vêm para o nosso trabalho, são as adversidades que nós enfrentamos. Eu sou o que sou, já responde quem é Deus. Já diz tudo sobre quem é esse Deus. E com isso, sabendo quem é Deus, o eu sou o que sou, Deus é Deus e basta. Ele é a soberania, Ele é o poder, Ele é a autoridade, Ele é amor. Eu sou o que sou. E com isso tudo, nós entendemos e aprendemos a importância da presença, a presença desse Deus. Nós entendemos e aprendemos que usufruímos dessa presença somente pela graça bendita. É a graça bendita que nos sustenta no tronco. E a respeito do tronco, nós vamos aprendendo no discorrer de todos esses meses que temos aí pela frente. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que todos os dias, exagero, pastora? É exagero isso, professora, falar que todos os dias enfrentamos adversidades? Mas o que o mundo tem nos oferecido e aquilo que temos vivido nos tempos de hoje, de fato é. Nós somos, sim, surpreendidos com novas adversidades. Adversidades causadas pelas várias facetas de circunstâncias com as quais temos que encarar e temos que enfrentar. E nós, para isso, temos armas certeiras que estão nas nossas mãos. Se não nas mãos, estão à nossa disposição. Basta nós lançarmos mãos dessas armas. Nós temos armas certeiras para circunstâncias das quais não tem como fugir. São situações que envolvem a nossa vida, que o cotidiano, que esse mundo nos apresenta, que não tem para onde correr, não temos como fugir. Ou nós nos armamos, e armamos com armas certeiras, ou nós somos engolidos. Mas o eu sou o que sou é o nosso socorro bem presente. O nosso grito de socorro, Deus, e agora? Esse grito de socorro tem que ser com foco. Ele tem que ser com objetivo. Tem que ser grito de filho que confia no pai. Sabe, aquele filho que se joga sem medo de cair, sem medo de ir para o chão, que sabe que os braços do pai, que o colo do pai está ali à disposição. O nosso grito de socorro, quando chegarmos a esse limite, esse grito tem que ser direcionado, esse grito tem que ser um grito de segurança, um grito com segurança. Tem que ser grito confiante. Deus, e agora? Mas não um pedido de socorro desesperado. Um pedido de socorro sabendo para quem estamos pedindo esse socorro. Mas com isso tudo que conversamos até aqui, nós estamos falando do socorro em que muitas vezes nós nos vemos obrigados a gritar de fato, e muitas vezes nós gritamos na naturalidade por conta da situação em que estamos vivendo. Isso me fez pensar, será que há em mim condições para que o meu grito seja ouvido? Ou há condições para que esse grito seja ouvido? Ouvido
ele será. Agora, respondido, atendido. Será que há condições para isso? Será que existe condições para que a gente tenha, que a gente conquista esse socorro? Há pouquinho eu mencionei o valor, a importância da presença. O valor, a importância da graça bendita que nos concede isso. Então, a primeira resposta para esse questionamento, será que o meu grito será ouvido? Há condições para que o meu grito, meu pedido de socorro seja ouvido? Uma condição é indispensável. É preciso estar cheio de Deus. Viver cheio de Deus. Se não for assim, meu irmão, você terá dificuldades para sobreviver nessa selva que é o mundo. Haverá grandes dificuldades, quase que insolúveis, em que você vai se debater e não vai conseguir enxergar a saída. Se você não estiver cheio de Deus. Então, o caminho para que a presença se faça, quando esse clamor sair, quando esse clamor for verbalizado, quando a nossa alma gritar, para que aconteça, os ouvidos de Deus se inclinem, é preciso que estejamos cheios dessa presença. É a presença que nos dá essa consciência, é a presença que nos dá consciência espiritual. Ela, a presença, é que dá o start para o acerto, para que o grito seja certeiro. Queridos, em muitas vezes, a tempestade só nos revela quem realmente está no controle. Quem está no controle da nossa vida? É esse Senhor? É a presença? É o eu sou o que sou? Ou será que nós temos puxado a rédea com as nossas forças? Será que nós temos soltado as rédeas à nossa própria vontade? Será que estamos segurando as rédeas da nossa vida, confiando na nossa própria força? Quando esse grito, ele é verbalizado, quando ele sai da nossa alma, quando ele sai do nosso coração, quando ele sai da nossa mente e vem para fora, quando chegamos a esse limite, aí se revela quem de fato está no controle da nossa vida, quem de fato segura os lemes do barco da nossa vida. E eu vou te convidar para a gente ver na prática, mas na prática da palavra de Deus, como é que se dá isso. Você está com a sua Bíblia? Pedi para você pegar. Você pegou a sua Bíblia? Se não pegou, corre lá e pega. Que eu quero muito que você manuseie a sua Bíblia. Que você segure, que você sinta o poder que contém esse livro, o poder dessas palavras. Vamos ver na prática, então, como é que acontece, como se dá isso? Em Mateus 8, versículos 23 a 25, diz assim, olha. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, eu vou repetir, de repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Tranquilo, Jesus dormia. E os discípulos foram acordá-lo clamando. Clamando, era clamor.
Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Senhor, salva-nos. Deus, e agora? Deus, e agora? Quando eu estava preparando a lição, ao ler esse texto bíblico, eu viajei no tempo e eu me vi dentro desse barco, junto com os discípulos. Imaginei Jesus dormindo na tranquilidade, na serenidade que Jesus trazia em si como homem. E eu fiquei imaginando aquela cena de as ondas vindo cada vez mais forte, a água enchendo aquele barco, aquele balanço que, ora, a impressão era de serem jogados para fora, ora a impressão era de o barco se afundar, a sensação de morte que aqueles discípulos sentiram naquele momento. O que de fato e como de fato os discípulos sentiram? A tempestade que chegou. E o texto nos diz, de uma forma muito específica, que essa tempestade chegou de repente. Lá no início da lição, eu falei para vocês que as adversidades que o mundo hoje, nos dias de hoje, as adversidades chegam nos surpreendendo. Todos os dias nós somos surpreendidos, sempre são novas que chegam e que nos assolam e que nos fazem temer, que nos levam a nos preocuparmos com o futuro de filho, futuro de neto, futuro da Igreja de Cristo. O mundo joga uma tempestade para dentro da nossa casa todos os dias. Como aconteceu com os discípulos, essa tempestade chegou de repente. Eles não esperavam. Eu imagino que eles deviam estar ali na tranquilidade, porque o mar era conhecido, o mar era a casa daqueles homens, eles eram familiarizados com aquele ambiente. A água por si só não causava temor a eles. E a Bíblia diz que de repente veio a tempestade. Jesus dormia. E pensando nessa cena, eu imagino que não deva ter sido um clamor bonito, que não deve ter sido um clamor, um pedido de socorro, assim, sabe, aquele socorro que a gente fala na absoluta certeza que vai ficar tudo bem. Acredito que nos primeiros momentos de quando eles se viram sendo jogados fora do barco, que eles se viram dentro de um barco que em segundos afundaria, o grito foi um grito feio, foi um grito temeroso, foi um clamor desesperado. Eles estavam em um momento desesperador. Na verdade, naqueles minutos, eles estavam sobrevivendo. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos assim. Fé que questiona só no aperto, ou fé que funciona só no aperto. Oração que funciona só no aperto, na hora do vamos ver. Ou a oração que nasce do medo, do temor. Uma busca que acontece só no aperto ou na perda, revela onde a força humana termina. E eu acredito que o sentimento daqueles discípulos, naquele momento, tenha sido esse. Não temos o controle desse leme, não conseguimos mais segurar esse barco. Mas eles se lembraram e eles entenderam que a presença estava no barco. Jesus dormia com todo esse barulho.
todo esse movimento temeroso da água entrando, a chuva caindo, o vento batendo, o vento jogando para lá e para cá. Eles se atinaram que eles tinham a presença, que Jesus estava no barco. Aí então, aquele grito de desespero passou a ser o grito de fé, o grito de confiança. Eles tinham a presença. Lembra que no início da lição que eu disse que nós precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar cheios da presença, porque esse grito vai chegar. Ele vai chegar, as adversidades chegam para quem está cheio de Deus e para quem está vazio de Deus também. Mas a lição de hoje nos alerta exatamente para esse ponto. A importância da presença de Deus, a importância de Jesus estar, mesmo que dormindo, mas estar no nosso barco. O controle do nosso barco, o leme do nosso barco, poder ser passado para as mãos dele imediatamente quando nós acordamos e entendemos que a nossa força não pode nada e que a nossa força não consegue nada. Na hora da adversidade, o poder da força humana se acaba. E se Jesus não estiver no barco? E se o eu sou, o que sou, não estiver no barco? Ali ele estava. Sabe onde que diz sobre, com mais detalhes, sobre a importância e sobre quem é eu sou o que eu sou? Essa foi uma palavra do próprio Deus para Moisés, e nós encontramos isso em Êxodo 3, se você quiser anotar, para depois você ler com o coração, você ler assim, espiritualmente esse texto, você vai entender o valor de estar nas mãos desse grande Deus. O que Israel enfrentava naquele momento, o que Moisés conversava com Deus naquele momento. A palavra de Deus para Moisés naquele momento foi: Moisés, eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas. Essa foi a ordem de Deus para Moisés. Eu sou o que sou, vá, e é isso que você vai dizer aos israelitas. Não há necessidade de chegar lá e falar, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipotente. Eu sou o que sou. Deus é, e ponto final. Deus faz, e ponto final. Se esse Deus está no nosso barco, se for Ele quem segura o leme da nossa vida, a tempestade vai cair, nós vamos lutar, o nosso instinto vai nos levar a essa luta, mas teremos a consciência espiritual de que o eu sou, o que sou, se faz presente, Ele está. Quando Jesus subiu naquele barco, lá quando estavam em terra, quando Jesus subiu nesse barco, quando ele sobe e vai dormir, que Jesus sobe no barco e vai dormir. Quando ele vai dormir, ele já sabia sobre a tempestade. Ele já sabia e já sustentava o propósito. Havia uma razão de ser. Se havia uma razão de ser para os discípulos, se havia uma razão de ser para aquele momento, todas as vezes que uma tempestade cai sobre nós, não é caindo simplesmente por cair.
sempre há um propósito, sempre há uma revelação de Deus para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja. As adversidades vêm para nos maturar, para nos amadurecer, para nos tornar maduros, a ponto de suportar qualquer tempestade que os tempos ainda estão preparando e que chegarão. O problema não era a ausência de Deus. Pastora, que coisa estranha, a ausência de Deus não era o problema. O problema maior era a ausência da permanência de Deus. Vamos imaginar se a presença não estivesse naquele barco. Se aquele grito que foi tão feio a princípio, foi tão temeroso, cheio de horror daquela tempestade, se eles não tivessem a consciência espiritual de que Jesus estava ali, o socorro estava bem presente, imagine o horror. Para isso nos traz uma lição preciosíssima da importância de que a presença de Deus tem que ser permanente. A presença interior, ela tem que estar em nós. Ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro da nossa consciência. Estando cheios da presença de Deus, nós teremos consciência espiritual. Nós teremos consciência de que seja qual for a tempestade que vier, nós estamos ligados no tronco. A nossa vida está sendo alimentada pela seiva que vem do tronco maior, da pessoa maior, do nosso Deus, do eu sou o que sou. Vamos ver isso também na palavra de Deus? Procura lá em João 15, 5. Para nós entendermos um pouquinho sobre o tronco. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, o tronco. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, tá tudo bem? E eu nele, esse dará fruto. Vocês entendem o que a palavra de Deus está dizendo? Vocês entendem que a palavra de Deus está dizendo que há necessidade da reciprocidade? Ele tem que estar em mim, mas eu tenho que aceitá-lo, eu tenho que estar nele. Jesus estava no barco. Jesus estava presente ali no barco. Que hora que Jesus levantou? Quando foi dito para ele, eu confio, Senhor Jesus, acorda, porque é só o Senhor que pode me salvar. Essa consciência espiritual é que precisamos ter. Permanecer em mim e eu nele. Se eu permanecer ligado, linkado em Deus, naturalmente ele permanecerá em mim. Primeiro sou eu que tenho que ir, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que dizer para ele, eu preciso da sua presença, fica comigo, Senhor, segura nas minhas mãos, não se aparte de mim, o meu socorro bem presente é o Senhor sempre. Eu preciso da seiva que vem de dentro do seu tronco, o Senhor é a árvore maior, eu sou o ramo que depende, que sou alimentado por essa seiva. Sem essa seiva, eu não sou ninguém. As minhas forças zeram em muito pouco tempo. Ele em mim e eu nele.
reciprocidade. Quem permanece, meus irmãos, quem permanece nele pode até tremer, pode balançar. A chuva vem com intensidade como tempestade, mas ela não afunda o meu barco. Nós podemos tremer, mas não desabamos, não afundamos. Nós podemos até chorar. Choramos muito em adversidades violentas que nos afrontam, que nos pegam de surpresa, nos levam à lágrima. Mas a seiva que corre, que vem do tronco e que me alimenta, que alimenta esse ramozinho aqui, não faz com que ela não perca a direção. Nós podemos chorar, mas perder a direção nunca. Vamos lutar. Vamos chegar ao desespero, como os discípulos chegaram, mas não naquele desespero absoluto, aquele desespero da desesperança, aquele desespero de ver a força acabar e não ter mais, não ter a fonte da força para se abastecer, para erguer a cabeça e enfrentar com foco até sair dessa adversidade. Podemos lutar, podemos gritar, mas sabemos que podemos vencer. Sabemos que a tempestade, com um sopro, com uma voz, com uma ordem, essa tempestade se acalma. E o mar volta a ser aquela coisa gostosa, aquela tranquilidade, aquela calmaria, como certamente foi para os discípulos. Porque na minha viagem para dentro desse barco, eu disse a vocês que eu me transportei para dentro do barco, eu fico imaginando, depois de todo aquele tumulto, a hora que eles tiveram a consciência espiritual de que a presença estava ali, quando eles gritaram, salva-nos! E Jesus veio e conversou com eles, mas por que temem? Aí ele simplesmente dá uma ordem. Ele determina. Ele já sabia da tempestade. Ele já sabia, ele já tinha ciência de tudo. Então ele dá a ordem e o mar se acalma. Aí nesse momento, dentro daquele barco, eu respirei fundo. Eu imaginei a brisa vindo, a brisa, o bálsamo da resposta chegando, tomando conta, abraçando aqueles discípulos. Não é diferente conosco. O nosso grito, o nosso pedido de socorro, Deus, e agora? Quando eu chegar no agora, a minha consciência espiritual me desperta, me leva à presença que se faz ao meu lado, junto comigo. Esse é o momento que eu respiro, esse é o momento que eu sinto a brisa do mar, igualzinho os discípulos sentiram, a calmaria depois da tempestade. Meus irmãos, que prazer, que privilégio é esse que os filhos de Deus têm de viver em um mundo conturbado, em um mundo temeroso, em um lamaçal, como está esse mundo. Nós nos debatermos nesse mundo, mas quando chega a noite, quando colocamos a cabeça no travesseiro, nós respiramos a paz, nós respiramos a tranquilidade da presença, nós respiramos a resposta do nosso pedido de socorro, do nosso pedido de Deus. E agora nós sentimos, quando a noite vem a paz junto com ela e nós dormimos o sono do justo.
Deus responde no limite. Ele pode responder no limite, mas o que ele traz, quando ele chega com a resposta, nos faz esquecer do terror que a tempestade causou. A presença de Deus é tão poderosa que ela cura as feridas, os arranhões que a tempestade deixou. Deus acalma a tempestade, mas ele deseja, o desejo maior dele com isso tudo, é formar corações seguros, é formar corações confiantes, é formar corações que descansem na sua palavra, na sua promessa. E lá no livro de Isaías, nós encontramos uma fala desse profeta que é perfeita para o encaixe nisso tudo que estamos aprendendo juntos. Em Isaías 26:3 está escrito assim, a palavra de Deus diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. A nossa consciência espiritual, a nossa consciência dessa presença nos faz imediatamente entender que a tempestade não é o bicho de 7 cabeças que esse mundo desenha para nós. Ela é feia, ela é dolorida, ela é triste em muitas situações. Nós vemos a tristeza que a tempestade traz e que ela causa. Mas a consciência que temos de quem é o nosso Deus, a consciência espiritual que temos da presença, esta consciência nos dá essa paz. Somos guardados, diz o profeta, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Eu sou o que sou. E se nós prestarmos atenção na palavra de Deus, nas entrelinhas dessa profecia, dessa promessa de Isaías, o tempo está no presente. Está no presente, é para hoje, é para o agora. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Estar firme na presença é o segredo. No início da lição eu disse, é preciso estar cheio de Deus. É preciso estar cheio da presença. Aquele cujo propósito está firme e confia em ti. Tempo presente é para hoje. Não foi para o tempo de Isaías. Não foi só para aquele povo. Isso é para o Filho de Deus em todos os tempos. Aquele que se enche de Deus, aquele que se enche da presença de Deus, ele usufrui dessa paz perfeita. Não é meia paz, é paz perfeita. Irmãos queridos, paz não é ausência de ventos, não. Paz essa que o profeta fala, essa paz que nós almejamos tanto na hora da tempestade, não significa ausência de tempestade, não significa ausência dos ventos, mas sim a presença de Deus no meio da tempestade. A presença de Deus no meio do vendaval. Quando os ventos vêm, a
presença de Deus se faz. Ouvindo, domingo passado nós tivemos um culto extraordinário, os 2 cultos na verdade, e o pastor disse no púlpito, e 2 frases de tantas que ele mencionou no púlpito, 2 delas marcaram a minha vida, de uma forma que, quando eu estava estudando, preparando essa lição para conversar com os irmãos, eu fiquei me perguntando onde encaixaria isso, dentro daquele contexto, essas 2 frases, onde se encaixaria em tudo isso que nós estamos estudando, em tudo isso que nós estamos conversando. Lembra que eu falei no início da lição sobre haverá condições para que esse grito seja ouvido? Será que Deus impõe condições para que esse grito seja respondido? Ouvido ele é, mas respondido. Há condições para isso? Uma das é estar cheio dele, cheio da presença dele. E há uma outra condição, que me arremeteu à mensagem de domingo, quando o pastor disse assim, olhem com atenção essa frase, Deus guia a sua santidade, não guia a sua felicidade. Ele guia a sua santidade. O que faz com que a presença permaneça é a vida em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Nós veremos isso um pouquinho mais à frente. Mas a santidade atrai a presença. Deus não guia a felicidade, a minha felicidade. Ele se preocupa com a minha santidade. Essa ele guia. E ele falou uma outra frase que me sacudiu. Por onde você leva o Espírito Santo? Quando você vai, nós estamos nesse mundo. Vivemos nesse mundo. Por onde eu vou nesse mundo? Onde eu levo o Espírito Santo? Porque ele está comigo. Onde eu levo o Espírito Santo? E ele perguntou, o que você obriga o Espírito Santo a ouvir? Por onde você vai, por onde você anda. Ou o que você mesmo faz e fala. O que nós obrigamos o Espírito Santo a ouvir? Em tudo isso está inserida a santidade, a importância da santidade, a importância daquilo que atrai e que faz com que a presença permaneça. Sem santidade é impossível fazer com que a presença permaneça. Permaneça, porque Deus é santo. Santo, não há como ligar impureza e santidade. A lama desse mundo não casa, não combina. Eu ouvi isso na mensagem de domingo e isso me paralisou por questionamentos pessoais, por questionamentos íntimos que eu carreguei dentro de mim uma vida inteira. Por onde eu fui, por onde eu andei. Havia um ditado que foi até um livro. Se Jesus Cristo andasse comigo, ele entraria aqui? Se em meus passos tivesse Jesus, como seria? Por onde eu levo Jesus? Por onde eu levo essa santidade? O que eu obrigo o Espírito Santo a suportar? Eram questionamentos que eu carreguei comigo, em muitas vezes. E esse final de semana, o Espírito me sacudiu ao ouvir isso. Em quantas vezes
Eu obriguei o Espírito Santo a ouvir aquilo que dói aos ouvidos espirituais. Em quantas vezes eu não pude acessar a presença, porque eu olhei para mim com as minhas próprias forças, os meus desejos e as minhas vontades foram mais fortes, venceram em mim. E essa semana eu acordei e eu dou glória a Deus que essa semana eu estava exatamente com essa lição preparada. E isso falou muito forte ao meu coração. Muito forte. E eu gostaria, e eu orei, e continuo aqui em oração, para que o Espírito Santo fale forte no seu coração. A importância da santidade, a importância de estar cheio de Deus. Estar e permanecer cheio de Deus. Permanecer no cotidiano, por onde eu for, por onde eu andar, onde eu estiver. No início, eu mencionei os tempos que nós estamos vivendo. Que se alguém disser que os tempos de hoje são suportáveis, parabéns para quem pensa assim. Porque os tempos de hoje, para o Filho de Deus, que sabe a importância da santidade, que sabe a necessidade da santidade, que depende da presença, que precisa da presença, fica impossível achar que o mundo está mais ou menos. O mundo não está mais ou menos. O mundo está tenebroso, como a própria palavra de Deus diz. Tenebroso. O mundo está um verdadeiro lamaçal. Nós estamos vivendo. E eu acredito firmemente que esse mundo, que essa situação, as adversidades, nos lança em lutas desgastantes. Nós nos debatemos no meio dessa lama. Em muitas situações, dá a impressão, parece, que nós estamos nos debatendo num campo de areia movediça, onde não vemos saída. Aquilo vai nos engolindo, aquilo vai nos fazendo debater tanto, que nós focamos na nossa força, na força dos nossos braços, na força das nossas pernas, na força do nosso pensamento, na força daquilo que nós entendemos, que já aprendemos e que já sabemos. Nós subestimamos o poder de Deus. Nós colocamos de lado, nós damos descanso para a presença de Deus. Quando nós lutamos com as nossas próprias forças, o mundo nos lança. Nós estamos vivendo essa areia movediça. Ela pensa que ela vai nos engolir, mas ela não vai nos engolir, porque Deus, Ele não nos lançou nesse mundo, Deus não nos jogou nesse mundo e nos largou aqui. Deus é um Pai amoroso que ensina. As adversidades são lições diárias para nos maturar. Sabem o que é maturar? Sabe aquele pilãozinho antigo, onde a nossa mãe, a nossa avó, eu digo nossa mãe, nossa avó, antigo, porque eu vou fazer 70 anos, então isso é bem do meu tempo, onde se punha o alho para amassar, aquilo ia maturando, ou mais fácil, quando você coloca o bife na tábua e você pega o martelo e bate, até que ele chegue na consistência necessária. Maturar é isso, maturar é socar, até que fique esmiuçado. As adversidades é para maturação, é para nos tornar maleáveis à presença de Deus, é para nos tornar prontos,
É para nos conscientizar que o que vem depois é muito maior do que o que estamos vivendo agora. Deus é um Pai amoroso que ensina. Ele não nos jogou nessa sujeira toda e nos largou aqui. Ele enviou o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Jesus pagou todos os nossos pecados lá na cruz. Esse preço foi pago. Ele foi preparar nossa casa. O Espírito Santo veio para ser o nosso socorro, para ser a nossa força, para ser a nossa inspiração. Deus nos deu armamentos poderosos, tão poderosos que nenhum poder desse mundo supera ou poderá superar. Deus nos deixou direção. Nós temos aqui a cartilha, nós temos aqui o manual, está à nossa disposição, nós temos nas mãos as armas que nos conscientizam disso, que nos lembram disso. Essa cartilha tem um mapa que desenha, que nos dá a direção certa de como permanecer na presença de Deus. Deus guia a nossa santidade, não é a nossa felicidade. Às vezes a gente quer o prazer, às vezes não. Na maioria das vezes, nós queremos aquilo que é confortável, aquilo que nos faz bem, aquilo que dá prazer. Mas o real prazer é o que nos espera. É aquele que está sendo preparado na eternidade. E nós estamos sendo maturados para chegarmos no ponto ideal. Porque lá só entra santo. Sede santo, porque eu sou santo. E as armas para essa santidade nós encontramos na palavra, na cartilha. Deus guia a nossa santidade, por isso ele nos matura. 1 Pedro, que nos diz, sede santo, porque eu sou santo. Filho, imite o Pai. Filho, seja igual a mim. Santidade é ser igual a mim. Deus colocou em nós a sua imagem e semelhança. Até quando e até onde nós vamos denegrir essa imagem? A semelhança de Deus, a maior semelhança de Deus, aquilo que podemos estampar no meio da lama desse mundo, que mais represente a característica maior de Deus em nós é a santidade. É a que faz com que a presença permaneça. Seja separado. O Espírito Santo de Deus diz para você, eu separei vocês para o céu, e lá não entra pecado. Eu separei vocês para o céu. Mas o que temos assistido hoje? O que nós estamos vendo hoje? E eu não estou falando do não crente. Eu estou falando de crentes mergulhando na lama desse mundo. Ao invés de separarem-se. Ao invés de se retirarem. Ao invés de se esvaziarem do mundo. Eles estão mergulhando no mundo. Vêm para a casa de Deus no final de semana, durante a semana, mergulham no mundo e se esvaziam da presença de Deus. E se esvaziam da santidade. Aí, semana que vem, domingo seguinte, final de semana seguinte, está ali, de novo, na presença. E aquele choro que de novo me arremete para a mensagem que ouvimos no domingo passado.
Me arremete para a mensagem que o perdão dos pecados não se dá. Senhor, perdoa o meu pecado e acabou por aí, estou com o pecado perdoado. Não é assim. Vai muito além. Nós temos que mergulhar, de fato, na presença de Deus. Nós não podemos nos esvaziar. Nós não podemos chegar na reserva. Lembram as 10 virgens? Elas tinham o óleo. Elas não tinham o suficiente. Elas chegaram na reserva a um nível que não era mais possível voltar e se encher da presença, da unção, do óleo necessário. Cuidado, cuidado, porque em um desses mergulhos que damos lá no mundo, nós não teremos tempo de voltar e refazer e limpar as nossas vestes. Cuidado, o tempo engana, o mundo engana, o mundo engana. A nossa força humana acaba. E quando não tem mais saída, quando nós perdemos o controle que não foi entregue a Deus. Porque se eu pego os lemes do meu barco e eu deixo nas mãos de Deus, a consciência espiritual será acionada sempre. O start vai acontecer. O meu começo é aqui. É aqui a minha base. Aqui é o meu pontapé inicial para a vitória final. Meus irmãos, fé de emergência não é controle da vida nas mãos de Deus. Fé de emergência, aquele grito de quando a força humana acabou e eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho a consciência espiritual. Nós chamamos isso de fé de emergência. O que nós precisamos, e Deus chama você para a fé de permanência. Fé permanente. Aquela fé que é ativada. É ativada. Aquela fé que nos lembra na mão de quem nós estamos. Quem está no barco conosco? Deus. E agora? Agora a presença está aqui. A presença está aqui. Salva-nos. Salva-nos. Com convicção. É o pedido de socorro convicto. Esse grito revela que a nossa fé é permanente. Quando gritamos com consciência. Mas o grito absoluto de desespero, esse é o grito da fé enganadora. É o grito daquela fé que vai embora junto com o vento. Deus nos chama para a fé de permanência, não para a fé de emergência. Deus não quer ser lembrado só na emergência. O grito do limite, do nosso limite. O grito do limite revela a falta de permanência ou a permanência. Meus queridos, quem vive no tronco, recebendo a seiva espiritual, não entra em pânico. Aquele que se debate muito quando está afogando, afoga mais rápido. Aquele que tem a consciência espiritual, ele se deixa, ele se solta na água. E a própria água traz ele de volta à tona. E ele não se afoga. Ele descansa. Ele tem a perfeita paz. Ele tem o domínio da sua própria vontade. O domínio da sua própria força. Ele sabe que ele não vence porque ele é forte, mas ele vence porque a presença se faz. Ele tem a seiva do tronco correndo e ele não entra em pânico. Ele se solta, ele descansa. Jesus dormia no barco
porque ele sabia quem governava o mar. Vou repetir. Jesus dormia no barco porque ele sabia quem governava o mar. Os discípulos tinham ele no barco. Os discípulos o tinham no barco presente. Eles estavam com a presença ali. O domínio do mar estava na mão dele. E eles souberam para quem correr. Deus não quer ser lembrado somente na hora do desespero. Deus não quer ser lembrado na hora em que a sua força se esvai. Ele quer ser lembrado na sua força, unida à dele. Ele quer fazer, a força dele quer te fazer tão forte, que você relaxe, mesmo se debatendo lá no meio da areia movediça. A areia movediça, ela pensa que ela vai nos engolir. Esse mundo pensa que vai nos engolir. Jesus não nos jogou aqui. E ele deixa muito claro isso na palavra dele. Ele disse para Jesus, eles estão no mundo. Quando Jesus foi orar pelos discípulos, foi dessa forma que o Pai respondeu. Eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. As adversidades desse mundo não vão engoli-los. Eles serão maturados. As adversidades acontecerão. Eles serão lançados na boca dos leões. Eles serão maturados. Mas quando eles chegarem na minha presença, eles chegarão prontos para usufruir da presença, de onde nunca mais eles serão tirados. E essa palavra, ela aconteceu para todos os seus discípulos no decorrer dos tempos. Enquanto houver vida, enquanto houver discípulo terreno, essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Não lembre de Deus na hora do desespero absoluto. Lembre de Deus. Lembre da presença de Deus e se una a Ele, porque a hora que a calma chegar, ela vai inundar a sua alma. Quem vive no tronco, quem é ramo de fato e vive no tronco, se alimenta dessa seiva. Quem vive não descobre Deus apenas na hora do desespero. Não entende a presença apenas na hora do desespero. Ela vive com consciência da presença em todos os dias, em todos os momentos, em quaisquer adversidades, nos dias bons e nos dias maus. Eu estou caminhando para o final. E quase encerrando a lição, eu digo para vocês, meus queridos, não se impressionem com o tamanho dos males desse mundo. Não se espante com a sujeira da lama desse mundo. Não se impressione com esse mundo. Tudo fica mais fácil quando a presença se faz. Tudo é possível quando a presença está. Deus, e agora eu posso dar esse grito de socorro, mas um grito de socorro convicto, um grito objetivo, um grito com foco, um grito consciente de que a presença está e ela tornará tudo mais fácil. Eu tenho essa presença.
Eu tenho essa presença. E eu te convido para que você relembre essa lição. Leia o texto, os textos que foram mencionados. Leiam sobre eu sou o que sou e isso basta. Deus é e isso basta. O que acontece, o que se passa, não é mais forte, não é mais poderoso. Eu sou o que sou. Deus é. E é essa presença que nós temos. Glória a Deus por essa lição que falou primeiro, falou muito no meu coração. E eu desejo muito que o Espírito Santo te convença e que fale, que tenha falado no seu coração. Pegue essa lição, assista mais uma vez, reveja todos os pontos dessa lição e segura firme nas mãos de Deus. Segura firme, torne a presença permanente na sua vida, que as adversidades, as guerras, as dificuldades, as dores, as enfermidades nunca mais aterrorizarão você, como tem aterrorizado até o dia de hoje. Deus abençoe. Envie essa lição para um amigo que possa estar passando uma dificuldade. Envie essa lição para um familiar seu que não conhece a Deus. E venha para a casa de Deus. Eu te convido. Venha e dê um like. Dá um positivo. Vai lá na setinha. Vai lá. Dá um likezinho para que essa lição tenha a possibilidade de alcançar mais outras pessoas. Esteja ligado no nosso canal do YouTube, que as lições que estão por vir são preciosas e você não pode perder. Importante e seria muito mais edificante se você pudesse estar presente. Mas até que você não possa, esteja ligado nos nossos canais e acompanhe todas as lições desse módulo. Elas são vida para a sua vida. Deus abençoe. Muito obrigada por me receber na sua casa, receber a casa de Deus na sua casa. Deus te abençoe. Um beijo grande.